Na sequência, queremos, por gentileza, pedir a presença do secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, senhor Gustavo Diniz Junqueira. Aproveitando também, secretário, para falar um pouquinho sobre o 10º Bunker Rural, aqui em Adamantina, e também aproveitando, queremos também saber do secretário, esteve no Japão recentemente, na comitiva do governador Dória. Bom dia a todos, muito obrigado, é uma honra, satisfação estar aqui em Adamantina hoje, estar junto com o Bunker Rural, que tem sido, como eu coloquei ontem à noite, um parceiro desde a primeira hora, e tem trazido aí uma boa experiência. Opa, está caindo. Uma boa experiência aqui. Obrigado. Uma boa experiência para mim aqui como secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. Eu estive no Japão a semana passada com o governador João Dória. O governador João Dória tem a comunidade japonesa em alta estima, vários amigos na comunidade, e reconhece o Japão como um parceiro fundamental, não só para o Estado de São Paulo, como para o Brasil em especial. O Japão é o país com maior investimento no Brasil e no Estado de São Paulo na história recente. E as conversas que nós tivemos no Japão são conversas muito entusiasmantes, no sentido de que os japoneses no Japão, os empresários japoneses, têm muita familiaridade com o Brasil. O fato de ter uma comunidade de japoneses aqui no Brasil faz com que os nossos laços sejam muito próximos, financeiros, culturais e, obviamente, sociais. Acho que a relação entre o Japão e o Brasil é realmente muito próxima. Isso levou o governador, na reunião que nós tivemos no Kendarem, que é a Associação das Indústrias do Japão, muito poderosa. O governador foi muito contundente e fez uma colocação onde ele exigiu esforços do governo japonês, dos empresários japoneses e do governo brasileiro, e do governo do Estado de São Paulo, e dos empresários brasileiros, para que nós tivéssemos restabelecido um voo direto de São Paulo com o Japão. O governador se mostrou bastante indignado, sendo um país com tanta relação comercial, com tanta relação social e cultural, nós não mais temos um voo direto de uma companhia japonesa, de uma companhia brasileira, direto a Tóquio. Ele fez a comparação em relação ao México, que tem uma relação em todos esses itens muito menor do que a do Brasil, e tem um voo da JAL e da ANA direto para a cidade do México. Então, é um exemplo aqui de como o governador está firme em fazer essa relação ainda mais forte e ainda mais duradoura. Eu queria só, antes de falar um pouco mais, agradecer também o primeiro convite e a relação próxima que nós estamos tendo aí com o Bunkyo, não só com o Bunkyo Rural, mas o Bunkyo como organização. Agradecer aqui a presença do senhor Jorge Yamashita. Nós conversamos mais cedo um pouco sobre várias experiências, que está representando o Renato, que é um grande amigo, esteve comigo com o governador antes da minha viagem a Tóquio e tem sido também um grande parceiro. Agradecer o Márcio, o prefeito aqui de Adamantina, e dar os parabéns por Adamantina. Rodei ontem, hoje, a cidade realmente está bem cuidada, bem planejada, e dá a sensação clara de uma preocupação com o senso de propriedade, com o senso de pertencimento, não só do prefeito, mas das pessoas que moram aqui, têm orgulho e admiração por essa cidade. Eu fiquei bastante satisfeito de estar aqui ontem, agora principalmente porque eu dormi, viu, Márcio, como convidado oficial
da cidade de Adamantina, realmente dormi muito bem, viu? Queria aproveitar e agradecer o Oswaldo Matsuda e o Valdomiro da Canda, e o Oswaldo, como aí, vamos dizer, proprietário do hotel. Vou dizer que tem poucos lugares que tem um hotel com o nível do hotel de Adamantina, e, portanto, isso é um vetor aí de atração, de investimento e de atenção para a cidade. O Tomil, que tem sido um grande articulador desse evento, do Buquio Rural. Tomil, muito obrigado pelo seu trabalho, e também o Nelson e a Norico pelo trabalho que tem sido feito aqui para realizar tudo isso em Adamantina. Uma pena o cônsul Noguchi não poder estar aqui. Conheci ele esse ano, também um sujeito fantástico, que tem sido importantíssimo na relação entre o Brasil e o Japão. Só para falar um pouquinho do que eu tenho discutido e falado sobre o agro de São Paulo, o agro do Brasil, eu escrevi aqui algumas coisas que eu coloquei justamente nas visitas que eu fiz nas empresas e no governo japonês na semana passada. A minha visão é que o agro brasileiro, e eu coloquei um pouco ontem para as pessoas que estavam no jantar, então é um pouco repetitivo, mas o agro brasileiro é muito mais do que um setor da economia. O agro é um ecossistema de inovação e desenvolvimento que nós temos no Brasil. É o maior vetor de desenvolvimento econômico, social e cultural que nós temos no Brasil. Se nós pegarmos o Rio Grande do Sul ao Amazonas, eu diria que a maior classe média que nós temos no Brasil é a classe média rural. É uma classe média que, independente das suas diferenças regionais, das suas diferenças financeiras, as pessoas se comportam e educam seus filhos de maneira muito parecida, dentro de padrões bem conhecidos. E isso faz com que um pequeno agricultor do estado de São Paulo, um pequeno agricultor do estado do Paraná, possa ir para o Mato Grosso e administrar uma propriedade muito maior, ou se relacionar com uma comunidade de produtores rurais na Bahia da mesma maneira. Ou seja, nós não somos estrangeiros dentro desse grande Brasil, dentro desse grande negócio que é o agronegócio. A base da economia brasileira é o agro. Nós temos aí um PIB, né, de mais ou menos 350 bilhões de dólares. É muito difícil calcular o PIB, porque em uma hora você coloca uma parte da economia, uma empresa, em outra hora você retira. Então, só para ter uma ideia, isso vai de 25% a 30%, a 20%, mas o fato é que é muito relevante. É um terço, de um quarto a um terço da nossa economia, dependendo de como nós olhamos. E o agro é muito mais do que os destaques que a gente sempre dá, que é a produção de soja, de milho, de algodão, de carne. Ele vai dentro da indústria de alimentos, ele entra na parte de produção de energia, seja energia de combustíveis líquidos, o etanol que está no carro de todo mundo. Hoje nós conseguimos aí misturar 27% de etanol em toda a gasolina que é consumida no Brasil. Eu discuti isso na China, e eles estão introduzindo agora 10% de mistura no combustível deles. E, portanto, a preocupação deles é o que ia acontecer com os motores. Eu falei, não, fica tranquilo que nós já estamos em 27%, tem muito espaço para vocês fazerem. E o agro, então, com toda essa riqueza, é importante ter aqui as pessoas da APTA, que é a nossa agência paulista de tecnologia, porque o agro brasileiro é baseado em ciência. E a ciência no agro brasileiro se deve muito à questão da imigração japonesa.
Hoje nós falamos de agricultura de precisão, mas quando os japoneses vieram, nós falamos de migração japonesa. É o mesmo conceito de fazer bem feito, de fazer com preocupação em obter um resultado maior e melhor, com menos esforço, com mais tecnologia e com mais foco. Esse conhecimento todo tem sido aplicado em várias áreas do agro, desde da pesquisa, passando pelos insumos, indo dentro da porteira, toda a parte industrial, seja de alimentos, seja de máquinas, tratores e outros bens de capital, e chegando agora na parte de serviços. Acho que essa é talvez o que nós devemos focar nesse momento. Acho que o futuro do agronegócio vai passar por nós sermos os grandes provedores de soluções para a sociedade. São Paulo, o Brasil, e até diria que São Paulo tem a possibilidade de ser o grande centro, um grande hub desse grande ecossistema. Daqui saírem grandes ideias, grandes soluções, grandes empresas, grandes cooperativas que possam levar soluções para o desenvolvimento através do agro. Se nós vamos desenvolver tecnologia, nós temos que desenvolver tecnologia onde há escala. Onde há escala no Brasil é o agronegócio. Portanto, todos que estão aqui inseridos no mundo do agro têm uma grande oportunidade de fazer parte desse projeto que é um projeto vencedor. Outra grande responsabilidade do agro, e que a gente tem discutido bastante nos últimos dias, é a questão do meio ambiente. É uma responsabilidade do produtor rural, do homem ligado ao agronegócio, a fazer a proteção do meio ambiente. Da década de 70, passando pela Eco 92, nós tivemos no mundo um grande movimento do ativismo ambiental, cujo propósito era trazer conscientização para a questão dos ativos de meio ambiente. Esse ativismo foi um ativismo feito muito dentro dos centros urbanos, porque é onde se tem a concentração humana no mundo. Essa consciência está, eu diria, que na cabeça de grande parte da população mundial. No entanto, quando ela cumpre o seu papel de conscientizar, ela também transfere a responsabilidade para uma nova era, para um novo momento, que é o ambientalismo operacional, o que eu chamo de ambientalismo de botina. Não tem como proteger o meio ambiente a não ser por aqueles que vivem dentro do meio ambiente, por aqueles que usam e protegem o meio ambiente para a criação de mais valor, seja para a sociedade, seja para o próprio meio ambiente. Então, é responsabilidade do agro, de fato, de trazer essa responsabilidade para si, colocar isso dentro dos nossos planos de governança, dentro da nossa responsabilidade, porque senão nós seremos atacados por algo que nós fazemos todos os dias e temos a grande preocupação em fazer sempre bem feito. Lembrando que o Brasil é um gigante, não só no agro, mas é um gigante na proteção do meio ambiente, tendo aí 66% de todo o seu território resguardado, protegido por esses guardiões que são os produtores rurais. A grande maioria dessas florestas estão nas propriedades privadas de cada um das pessoas que estão envolvidas nesse negócio. Só para concluir e agradecer mais uma vez, nós temos que sempre lembrar uma frase que eu tenho falado, que tem muito a ver com esse momento do Bunkyo, tem muito a ver com a minha família, tem muito a ver com o agronegócio. Eu queria dizer que tradição, que é o que a gente está celebrando aqui hoje, que é uma celebração de raízes profundas e de ramos espalhados para todos os lados, como eu pude ver ontem em Pompeia, na família Nishimura da Jacto. Tradição não é sinônimo de imobilismo. Pelo contrário, tradição é que nos dá
a força e a responsabilidade de inovarmos, de fazermos mudanças quando as mudanças se fazem necessárias. Então, não se preocupem em serem ousados. É importante sermos ousados, é importante fazermos as mudanças, porque é isso que vai assegurar o nosso futuro. Então, o futuro que eu vejo para o agronegócio, o futuro que é o tema do debate aqui hoje, é exatamente esse futuro da transformação. Vamos mudar, vamos pensar diferente, sempre lembrando de onde nós viemos e o que nós recebemos, para que a gente possa fazer melhor em cima dessa grande plataforma que é o Brasil e que é toda essa sociedade diversa e maravilhosa que nós temos. Muito obrigado pelo convite e que seja um excelente evento nesses próximos 2 dias. Só para concluir aqui, todo esse raciocínio, já ia me esquecer, deixei no final aqui, ele tem uma figura muito presente e muito clara em toda essa trajetória, que é o ministro Roberto Rodrigues, que tem sido não só um grande amigo da família, um amigo meu, mas um guia, um farol para essa minha jornada aqui como secretário e para muitos de vocês que estão aqui. Então, eu queria agradecer o Roberto por todo o apoio que ele tem dado e me ajudado a criar esses raciocínios. Falei para ele hoje de manhã que uma das coisas que ele colocou para mim antes de ser secretário: você quer ser bem-sucedido, traga a comunidade japonesa perto de você, porque não tem agro sem os japoneses. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Palavras do secretário da Agricultura do Estado de São Paulo e Abastecimento, senhor Gustavo Diniz Junqueira. Muito obrigado por agendar uma visita a Adamantina e poder participar do 10º Bunker Rural em Adamantina. Muito obrigado, secretário.